Vamos começar então essa conversa, esse papo de almoço, né, com o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí, Ulisses Nogueira. Ô Ulisses, quais as principais mudanças após a implantação dessa lei, que foi um marco realmente que hoje completa 10 anos? Primeiro, agradecer a FM pelo espaço, né, de sempre, que além de divulgação desse marco histórico na assistência farmacêutica do Brasil, mas também na saúde pública, né, brasileira, é uma luta muito grande, né, nessa conquista, né, de tornar a farmácia realmente um estabelecimento de saúde. Então, como você perguntou, né, isso houve um impacto muito grande. Uma luta entre 1993, onde estabelecia que tinha que ter o farmacêutico, o responsável técnico nas farmácias, até 2014, né, há 10 anos atrás, muita luta aí da federação que eu faço parte, sou diretor também da Federação Nacional dos Farmacêuticos, a gente tentar aprovar uma lei que reconhecesse o trabalho desse profissional, né, nas farmácias. A importância dele, a presença dele no local, né? Isso, você até perguntou aqui outra vez, a gente veio falar sobre uma questão da automedicação, Sim, a gente conversou aqui em maio, né, que é uma campanha que a gente fez e agradecemos novamente, mas aí a importância desse profissional lá para orientar a população, é um profissional que estudou para isso. Então não existe farmácia, Gil, sem farmacêutico. Tá? Primeiro tem que ter o farmacêutico para você ter farmácia. Hoje em dia, né, antigamente ele era o proprietário da farmácia, mas depois o empresário investiu. Nós temos grandes redes aqui no Piauí que mudou também a realidade de 10 anos atrás. Eu acho que você tem consciência disso, como toda a população, né? Que as pessoas vão à farmácia, procuram o farmacêutico para tirar orientação. Em algumas cidades, até aqui na capital, a gente tem uma dificuldade para ter acesso ao médico, né? E aí, geralmente, as farmácias elas são o primeiro contato da população quando tem um problema de saúde. É uma questão até cultural, né? Isso. A população ela já recorre à farmácia, porque ali tem um profissional para atendê-la, né? Então, elas recorrem, a população recorre logo imediatamente às farmácias. Pronto, né? Então é isso. A 13021, essa lei de 2014, ela veio para dizer isso. A farmácia tem sofrido aí ataques, inclusive a nível federal, para a criação de lei para tornar como ponto de vendas de produtos comuns. E a gente conseguiu, através de muita luta, dizer que não, é um estabelecimento de saúde, como é um consultório médico, como é um consultório odontológico. Então as pessoas vão atrás de um serviço de qualidade. Aí você vê hoje o que é que uma farmácia faz, né? A farmácia ela aplica vacina, injetáveis, perfuração de lóbulo, né, de orelha. Nós temos exames de colesterol, glicemia, que são atendidos ali, a população muitas vezes não tem, inclusive nos postos de saúde, você sabe disso, nossa capital ela tem enfrentado muitos problemas, né? Todo o Brasil, mas aqui na capital e no interior do estado, né? Ouvi um repórter falar uma vez sobre a questão dessa exigência, né, das farmácias. Mas no interior, como é que o cara vai colocar um farmacêutico lá? Nós temos farmacêutico hoje no estado, nós temos mais de 8 faculdades no estado formando profissionais, tem muita gente, inclusive, desempregada, e as farmácias não estão atendendo, inclusive a do interior. Né? Então, as pessoas do interior ela têm a mesma... tem o mesmo direito que aqui da capital nós temos. Nós temos que ser atendido por profissionais farmacêuticos para que oriente. Né? O farmacêutico ele não está ali só para decifrar receituário, prescrições. Você sabe que a outra dificuldade que a gente tem é das prescrições aí que ninguém consegue entender e que gera muitos problemas, né? Leva problemas aí de troca de medicamento, o paciente ele tem que saber o que é que tem ali naquela receita para ele tomar na maneira correta, saber qual é o medicamento. Então, nós estamos aqui hoje comemorando isso, mas também utilizando aqui o espaço de vocês no horário de almoço, como você mesmo falou, mas que tem uma grande audiência aqui na capital e no estado, para dizer da importância disso e das pessoas procurarem, né? Porque a pergunta, foi criada a lei e quem fiscaliza? A fiscalização ela acontece pelo Conselho de Farmácia, mas também pelo PROCON. O PROCON agora, ele está em visitar os postos de gasolina, que é um problema que você abastece seu carro ali e ele danifica, mas também está indo visitar as farmácias e cobrando, porque todo mundo tem direito a profissional. Porque imagine você abastece seu carro com a gasolina adulterada, mas você compra um medicamento que não é um medicamento correto, que é um medicamento falsificado. Então, quem garante isso?
a presença desse profissional que tem lá um certificado que deve estar exposto em toda a farmácia, dizendo quem é o profissional e que aquela farmácia está certificada pelo conselho, pela fiscalização. Ô Ulisses, como é que está a situação em Teresina? A presença do farmacêutico aqui nas farmácias tem avançado ou precisa avançar mais? Ela precisa, né, Gil? Eu acho que das capitais brasileiras, aqui tem uma menor quantidade de profissionais na farmácia, é aqui, inclusive na nossa capital. A gente teve no PROCON, no mês de junho, tivemos uma audiência pública para verificar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, Sim. que foi feito aí até 2026, para que todas as farmácias tenham todo horário, inclusive agora no almoço. Na hora do almoço. As pessoas... É uma hora que você tem para ir no estabelecimento de saúde. Então, foi feito um termo de ajustamento de conduta, nós fomos chamados, junto com o Conselho de Farmácia, que está aquém a fiscalização, realmente. Existe uma pouca, só são 4 conselhos fiscais para o estado todo, mas que a fiscalização ela tem que acontecer. Nós fizemos uma visita junto com o Ministério Público está fiscalizando, né, notificando algumas farmácias no estado, foi para Cocal, Parnaíba, Bom Jesus, mas aqui na capital, inclusive semana passada estava na região do Vale do Gavião ali fiscalizando. Sim. Vai fiscalizar um posto, o colega lá, fiscal do PROCON Arimaté, disse, agora nós vamos fiscalizar as farmácias. Mas a população, ela precisa denunciar, tá? Então aí nós temos o PROCON, que é o 22222, que é lá, não é 3222, 81 31 e 81 32, o PROCON fiscaliza essas farmácias, e as pessoas procurem a farmácia que tem farmacêutico, né? À medida que ela vai deixar aquela farmácia que não tem um profissional, ela vai também forçar que aquele empresário, ele coloque esse profissional, para que tenha esse serviço e até fidelize o trabalho do farmacêutico. Então, Teresina, a gente fez uma fiscalização, para você ter uma ideia, fiscalizamos 50 farmácias para que levasse isso ao PROCON, 25 farmácias não tinham profissional. E nós temos aqui grandes redes aqui na capital piauiense. Essas grandes redes... elas estão respeitando realmente? Estão. Muitas, né? Encontramos poucas. Dessas 50 farmácias, acho que 4 farmácias da rede não tinham farmacêutico no horário que a gente visitou. Sim. Né? Fazendo a visita, procurando esse farmacêutico. E ela, inclusive, mudou o cenário, né? Porque você tem 24 horas com um profissional lá, orientando, com um consultório farmacêutico, você vai, Gil, hoje em dia você vai a uma farmácia, você pode levar o seu medicamento e perguntar como deve ser guardado, como deve ser utilizado aquele medicamento. Não obrigatoriamente você tem que comprar aquele medicamento lá. Você tem um profissional lá. E avançou muito. Hoje as vacinas são aplicadas, né? Nós passamos um período de pandemia aí, onde o único lugar que não fechou, né, foram as farmácias, Gil. E aí nós tínhamos esse profissional que muitas vezes não foi considerado como herói, mas ele estava lá exposto, né, fazendo os exames de Covid. Hoje você tem uma bateria de exames que são feitos na farmácia e esse profissional está lá habilitado para orientar não só os procedimentos que aí vão ter depois que detecta alguma doença nesses exames ou algum parâmetro que esteja irregular, mas que também orienta os pacientes com a relação do uso de medicamentos. Ulisses, nós temos aqui grandes redes, né, de farmácias e a situação dessas farmácias que funcionam na periferia. Aí um problema muito sério, o PROCON tem nos ajudado nisso, né? Porque é a lei de defesa do consumidor, todo mundo tem direito a esse profissional, e aí nas periferias dos bairros a gente tem isso. E foi detectado que algumas farmácias elas não têm, inclusive, licença sanitária, e elas conseguem comprar esse medicamento por intermediários, tá certo? Porque quando você vai, por exemplo, a Nazária, que é uma grande distribuidora daqui, né, do Jorge Batista, ela precisa de tudo isso, do farmacêutico, credenciado, da farmácia seja legal. Aí você tem aí, por exemplo, no Emílio Falcão, em um bairro, as pessoas transformam pequenos mercadinhos em venda de farmácia, né? E vende medicamentos. Para você ter ideia, tem interior aí que eu, uma vez visitando, encontrei um material de construção e vendia medicamento. Paralelamente ali, paralelo. Né? No Mocambinho ali, nós tínhamos uma farmácia que era frutaria de um lado e medicamento do outro. Não que a fruta não seja remédio, né? Mas não é um ambiente sanitário qualificado para isso. Não pode, né? Não pode. Então as redes elas vieram para ajudar a gente nisso, né? Elas têm mostrado isso. Você tem filas de pessoas para ser atendido pelo farmacêutico, né? Tem aquele consultório, você chega lá, tem um consultório. Então, medicamentos injetáveis, hoje você tem a farmácia para dar ali. Mas a gente ainda vê ainda na internet, de vez em quando, eu vi há uns 15 dias atrás, uma pessoa aplicando, um balconista
aplicando ali aquele medicamento que a gente tinha isso muito antigamente ali na Pedro II, ali perto do Cine Rex, né? Sim. O cara ia lá, abria a porta ali, e aí, não, isso tem que ter um profissional, porque pode ser prejudicial e pode levar a danos na saúde, né, da população. Porque essas farmácias, né, que funcionam, né, na periferia, geralmente quem atende lá é o dono, né? Então a dona proprietária ou o proprietário, né? E isso é uma cultura, né, Gil, que a gente tem que mudar, porque eu ouvi outro dia de uma pessoa que disse, eu abro uma padaria, eu abro um frigorífico ou eu abro uma farmácia, né? E as pessoas têm que entender que a farmácia é um estabelecimento de saúde. A primeira coisa que você precisa é desse profissional habilitado que esteja lá, né? Se ela é um estabelecimento de saúde, ela tem que ser tratada como tal. Então, a população ela também tem que reconhecer isso, né? Ela não pode isso. Eu tenho certeza que você não vai, geralmente, num médico que você não tem referência desse médico, né? Que você não sabe que aquele estabelecimento é credenciado. A mesma coisa de um odontólogo. Você não vai arrancar seu dente com qualquer pessoa. Então, a mesma coisa para o medicamento. Quando você vai adquirir o medicamento, você tem que procurar um profissional habilitado para que lhe oriente. Inclusive, Gil, alguns medicamentos hoje da farmácia, o farmacêutico pode prescrever, certo? São alguns medicamentos que que a gente diz que são OTC, livre de restrição, de prescrição de medicamentos, mas que tem alguns medicamentos que o farmacêutico está lá e ele pode indicar e prescrever, né? Inclusive prescrever esse medicamento. E nós somos fiscais. Por exemplo, você chega numa farmácia, Gil, às vezes você não quis falar aquilo tudo para o médico, né? Muita população tem aquele medo da farda branca, né? Chega lá... Jaleco branco, do jaleco branco. A síndrome do jaleco branco. O cara já leva, até a pressão já fica elevada. Então, o farmacêutico, ele tem esse papel social. Você imagina que nós estamos na farmácia, a quantidade de idosos que vai lá para conversar. Às vezes a gente tira a pessoa está atrás de um ansiolítico, vai na farmácia e começa a conversar com o farmacêutico e vê que tem um problema familiar e a gente detecta isso e ele não falou para o médico, né? Então, a gente também faz esse filtro. O cara não falou para o cara que era diabético, por exemplo. O médico ele receitou aqui um medicamento que tem açúcar. Então, você não pode tomar esse medicamento. Você falou para o médico que é diabético? Não. Então, é esse o trabalho que a gente faz. Uma triagem, né? Na realidade, a gente faz uma fiscalização. Porque quem entende de medicamento, na realidade, é o profissional farmacêutico que estudou 5 anos para poder estar fazendo essa dispensação. Agora, 12h41, a audiência do rádio ela é rotativa. Você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Eu estou conversando com o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Piauí, Ulisses Nogueira. Ulisses, e a Federação Nacional dos Farmacêuticos, a FENAFAR, ela tem também esse papel de fiscalizar, né? Isso. Como eu faço parte, né, da diretoria da FENAFAR, nós somos 22 sindicatos filiados no Brasil, então nós temos aqui o Sindicato do Maranhão, do Ceará, do Nordeste todo representado nessa federação, e o trabalho dela é justamente isso, unificar essa luta nacionalmente. Aí nosso trabalho, Gil, é muito, muito pesado porque a gente anda em Brasília. Né? Você tem 2 setores aí. Um setor que é preocupado com a saúde, inclusive o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Nós somos muito atuantes nesse sentido. Nosso presidente já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde, mas também nós temos a indústria farmacêutica que quer vender, né? Eu não sei se você já ouviu, mas dizem que existem certas doenças aí que já tem até cura, mas não pode dizer logo porque tem que vender o medicamento. Isso. Então, isso circula muito nas redes sociais. Aquela teoria da conspiração. A indústria não quer que você tome conhecimento que essa doença já tem cura. Justamente. Né? Aí você tem um câncer, né, que afeta muito a população aí. A gente sabe que já existe alguns tratamentos, inclusive pesquisas nisso, e a indústria vai segurando. Então, lá dentro do Congresso, a gente tem um setor que trabalha muito para que a farmácia ela seja um ponto de venda. Venda de tudo. Você tem farmácia hoje que você encontra carvão, você quer fazer um churrasco, você encontra todo tipo de coisa. Que não é o sentido da farmácia. A farmácia ela para poder tratar as pessoas, né? Então você tem chocolate, uísque, você tem inseticida misturado. Então a gente pede nas redes, por exemplo, você não encontra isso, encontra uma divisão e tudo. Então a gente pede para a população fazer isso. Então a FENAFAR, ela tem trabalhado isso a nível nacional, inclusive no Congresso, aprovando lei que garanta justamente a saúde da população. Inclusive